Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vós, meus amados irmãos. Eu quero convidá-los nessa manhã a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versos de 3 a 11. Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Curve sua cabeça. Senhor Deus, amado Santíssimo, obrigado por Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la de forma clara, que o Teu Santo Espírito aplique eficazmente a Sua santa palavra em nossos corações e transforme as nossas vidas. Que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, da última feita, nós introduzimos esta carta de Paulo aos Filipenses e nós vimos o remetente da carta, assim como o significado, a obediência e a grande honra de ser um servo, um escravo de Cristo Jesus. Nós também meditamos a respeito dos destinatários da carta, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E nós compreendemos um pouco sobre a nossa dupla nacionalidade. Eles viviam em Filipos, mas eles também estavam em Cristo. Eles tinham uma pátria terrena, mas também uma pátria celestial. Eu e você somos cidadãos da terra, mas também cidadãos dos céus. Aguardamos com grande expectativa, alegria e esperança a Cidade Santa. Agora, no texto que nós lemos, Paulo está impedido de visitar as igrejas, mas ele pode orar por elas. Ele não pode falar de Deus a todos os homens, mas pode falar livremente com Deus a favor dos homens. Isso porque, primeiro, Paulo está preso, mas a palavra não está algemada. Paulo é prisioneiro de Cristo e não de César. A sua agenda é dirigida por Deus e não pelos homens. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas jamais fora do controle de Deus. Os homens podem colocar algemas nele, mas jamais aprisionar a palavra de Deus. Paulo está preso, mas a palavra está livre. Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não de orar por eles. Paulo está impedido de viajar até Filipos, mas as suas orações sobem aos céus a favor dos crentes de Filipos. Pela oração, Paulo influencia e abençoa os crentes de Filipos.
Warren Wiersbe, sintetizando essa perícope, ele diz que em Filipenses 1, de 3 a 11, Paulo usa 3 ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã: a presença na memória, a presença no coração e a presença nas orações. Vamos compreender esse texto e examinar e extrair algumas lições para a nossa vida. Veja comigo o verso 3 primeiramente. Paulo disse: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Deixe-me destacar nesse verso 2 coisas. Primeiro, de que maneira Paulo se lembra da igreja de Filipos? Com gratidão. Há recordações, irmãos, que ferem o nosso coração, abatem a nossa alma, nos deixam angustiados. Há recordações amargas e lembranças dolorosas na nossa vida. Há memórias que, por vezes, só trazem à tona desesperança. No entanto, quando Paulo volta ao passado e se lembra da igreja de Filipos, ele se enche de gratidão. Aqui é importante lembrar que na cidade de Filipos, Paulo foi preso, açoitado com varas, jogado num calabouço, ele foi colocado no tronco e humilhado diante do povo. Contudo, nessa mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que ele mesmo diz que foi a coroa da sua alegria. Nessa cidade, Paulo organizou uma igreja que se tornou a maior parceira do seu ministério. A igreja de Filipos sustentou Paulo em Tessalônica, em Corinto e em Roma. Bruce Barton diz que a igreja de Filipos trouxe a Paulo muita alegria e pouca dor. De que maneira Paulo se lembra deles? Com gratidão, e ele glorifica a Deus pela vida deles. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Apesar das lutas, tudo que ele traz à sua memória e o leva a glorificar e dar graças a Deus. Certamente Paulo lembra-se de como Deus abriu o coração de Lídia para ela crer e como depois abriu o seu lar para acolher os obreiros. Certamente vem à mente de Paulo como Deus abriu as portas da prisão de Filipos com ele e Silas, onde estavam encarceirados, e como o carcereiro abriu as portas da sua casa para cuidar dele e de Silas. Em Filipos, Paulo viu a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja e por intermédio dela. Mas não para aí. Paulo se lembra da igreja de Filipos com gratidão e ele ora. Ele intercede por eles. Ele diz no verso 4, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Veja que essa é uma intercessão contínua. Ele diz fazendo sempre. Paulo é um obreiro incansável. Paulo está preso, mas o seu coração está focado não em si mesmo, em suas necessidades, mas na vida e necessidade de outras pessoas. Ele não ora uma vez ou outra quando lembra, mas sem cessar, em todo o tempo. Ele tem o seu coração voltado para Deus e para a igreja. As palavras fazendo sempre e súplicas estão no tempo presente no grego, significando que Paulo orava por eles continuamente. Paulo plantou igrejas e não se esqueceu delas, mas ele continuou a orar por elas durante todo o seu ministério. Ralph Martin diz que, enquanto os filipenses lembraram-se de Paulo em suas necessidades, Paulo se lembrou deles em suas orações. E notem como essa intercessão é abrangente. Ele disse, por todos vós. Ele não ora apenas por alguns, mas por todos os crentes da igreja. Ele não faz acepção de pessoas. Ele derrama a sua alma a favor de todos os membros da igreja. E vejam como a intercessão do apóstolo é humilde. Uma vez que Paulo se aproxima de Deus em todas as suas orações, fazendo súplicas. Ele pede, ele expõe as causas do povo na presença de Deus. Ele apresenta as necessidades do povo diante do trono da graça de Deus, onde ele encontra socorro e misericórdia.
Humildemente, ele chega como um suplicante diante do Pai para rogar pela igreja. Alguém certa vez disse: quanto mais intimidade com Deus, tanto mais humildade diante dele. E percebam que a sua intercessão é alegre. Ele diz: fazendo sempre com alegria. De que maneira você tem orado? Sem muita vontade, desanimado, quem sabe, talvez como uma mera obrigação, quem sabe com sono, deitado na cama, prestes a dormir. Quem sabe você precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida de oração hoje. Paulo estava preso, ele tinha todas as razões para estar desanimado, mas ele lembra da igreja com gratidão, e ele ora pela igreja, cheio de alegria. A alegria, irmãos, reflete um correto relacionamento com Deus. Podemos sentir alegria em meio às provas, pois sabemos que Deus está no controle, dirigindo a nossa vida, dirigindo a nossa história. A carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Paulo é incisivo quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então veja, Paulo tem gratidão, ora com alegria, e ele traz algumas razões para isso. Primeira razão que ele traz, pela cooperação no Evangelho. Verso 5, veja comigo. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os crentes são participantes da obra do Evangelho. Ora, mas alguém pode se perguntar: o que é ser um cooperador no Evangelho? Em poucas palavras, é Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá suporte aos missionários. A palavra usada por Paulo aqui é koinonia, dando a ideia de que os filipenses eram cooperadores no Evangelho por meio das generosas e importantes contribuições ao ministério de Paulo, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada. Os filipenses não apenas aplaudiram os esforços de Paulo na divulgação do Evangelho, eles se envolveram em seu ministério por intermédio da comunhão com ele e pelo suporte financeiro a ele. Interessante que no verso 5, Paulo fala dessa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A igreja acolheu Paulo no seu início, por intermédio da casa de Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. A igreja sustentou Paulo em Corinto. A igreja sustentou Paulo em Roma. Paulo está dizendo: eles não me abandonaram, esses irmãos têm me ajudado desde o primeiro dia até agora. Mas ainda há uma segunda razão que enche o coração de Paulo de gratidão e alegria. Paulo agradece pela segurança da salvação. Vejam o verso 6. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alec Motyer entende que a segurança da salvação é o tema central de toda essa passagem, desde o verso 3. A respeito desse assunto, deixe-me destacar algumas coisas. Paulo diz: estou plenamente certo. Paulo não expressa dúvida, mas me permita a redundância. Ele tem certeza absoluta. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação, mas uma convicção inabalável. Nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. Nada nessa vida pode frustrar a obra de Deus em nós. E o apóstolo então afirma: aquele que começou boa obra em vós. Ora, quem começou? Foi o próprio Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem abre o coração, é Deus quem chama, quem regenera, quem dá o arrependimento para a vida, quem dá a fé salvadora, quem justifica, quem santifica e quem glorifica.
Interessante que Paulo define a salvação como boa obra de Deus em nós. A salvação não é algo apenas que Deus realiza por nós, mas, sobretudo, em nós. De acordo com Romanos 8, 29, Ele não apenas vai nos levar para a glória, mas Ele nos transforma à imagem do Rei da Glória. Agora, presta atenção nisso. Paulo diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Deus jamais deixou uma obra inacabada. Ele jamais deixou um projeto no meio do caminho. Talvez você conheça alguém que um dia deixou a igreja, abandonou tudo, como filho pródigo, deixou a casa do pai. Mas preste atenção nisso. Aqueles que são dele não vão se perder. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, eu jamais o lançarei fora. Não desista de orar pelo seu marido que esfriou na fé. Não desista de orar pela sua esposa, pelos seus filhos que estão perdidos. Não desista de orar por aqueles que um dia estiveram caminhando com você na igreja. Pois eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que essa obra de Deus em nós caminha para uma consumação que se dará no dia de Cristo Jesus. Deus jamais desiste de nós. Ele jamais deixará essa obra incompleta. Os que Ele conheceu de antemão, os predestinou. Aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amados irmãos, na mente e nos decretos de Deus, a nossa salvação já está consumada. Aqui ainda gememos sob o peso do pecado, aqui ainda vivemos sob um corpo de fraqueza, aqui ainda tropeçamos em muitas coisas, contudo, quando Cristo voltar em glória, seremos transformados, teremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, e não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem morte, nem tristeza. Werner de Boer diz: Deus não é alguém que começa uma boa obra e a abandona no meio do caminho. A trajetória não vai rumo a uma história incerta, cujo alvo e desfecho se perdem na névoa. A história do mundo possui um alvo claro, o dia de Deus. A história da igreja tem um alvo claro, o dia de Cristo. A igreja então estará ressuscitada, presenteada com um novo corpo, unido para sempre com cabeça e vivendo na união de seus membros. Ela estará aperfeiçoada. Interessante que no verso 6, a segurança de Paulo em relação aos crentes de Filipos deve-se ao fato de que eles são fruto da obra de Deus. Já no verso 7, eles produzem fruto, pois são participantes da graça de Deus. Deus está trabalhando neles, em nós, e onde Deus trabalha, Ele certamente completa a obra. Nos versos 7 e 8, irmãos, Paulo agradece pela estreita relação fraternal. Vejam comigo o texto. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Paulo destaca 3 coisas aqui, ele os traz no coração, na mente e nas orações. Primeiro, Paulo os traz no coração. Ele faz isso de 3 maneiras. Primeiro, no sofrimento pelo Evangelho, ou seja, nas algemas. Essa igreja, como nenhuma outra, foi solidária a Paulo em suas prisões. Ela foi um bálsamo para o velho apóstolo nas suas horas mais difíceis, e Paulo os traz no coração. Segundo, Paulo os traz no coração na obra do Evangelho. Ou seja, na defesa e confirmação do Evangelho, ele anunciava a verdade e a defendia diante dos ataques dos heréticos.
dos lobos que estavam em derredor, travestidos de ovelhas, procurando atrapalhar a vida da igreja. Terceiro, Paulo os traz no coração, na compaixão de Cristo. Barclay diz que no versículo 8, Paulo usa uma expressão muito gráfica: a saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Ele os ama como Jesus os ama. O amor que Paulo sente pelos filipenses não é outro senão o amor de Cristo. Alguém certa vez disse: o cristão não deve ter outro sentimento que não o de Cristo. O seu pulso bate com o pulso de Cristo. O seu coração palpita com o coração de Cristo. O amor de Cristo passa por nós aos nossos irmãos. Então, primeiro, Paulo os traz no coração, mas segundo, Paulo os traz na mente. Esses crentes povoavam a mente de Paulo. Paulo sente saudade desses irmãos com tamanha intensidade que ele chega a dizer que os ama com o amor de Cristo. A palavra grega traduzida por pense aqui no versículo 7 é usada por Paulo 23 vezes nessa carta. Essa palavra significa mais do que simplesmente afeição ou reação emocional. Ela vai mais fundo, mostrando que uma especial preocupação baseada nos melhores interesses das outras pessoas. O fato é que esses crentes de Filipos tinham um lugar especial na mente e no coração de Paulo. Então, Paulo os traz no coração, Paulo os traz na mente, mas também Paulo os traz nas orações. Já vimos o verso 4 e também o verso 9, ele menciona que ora por eles. Quem ama, ora. A forma mais intensa de demonstrar amor por alguém é interceder por ele. Paulo jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder se dedicar à oração. Ele nunca esteve tão ocupado com a igreja a ponto de não ter tempo para Deus. Ele jamais esteve tão envolvido com a terra a ponto de não ter tempo para o céu. E ele descreve então essa oração nos versos de 9 a 11. Alec Motyer diz que essa oração de Paulo é sobretudo uma oração por crescimento. Primeiro, ele ora por mais amor. Veja o verso 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo não escreve aos filipenses como a um povo que tem falta de amor e precisa rogar por ele, mas como um povo que possui amor e precisa fazê-lo crescer. Em Romanos 13:8, Paulo também diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Se tem uma coisa, meu amado irmão e irmã, que você deve dever aos seus irmãos, é amá-los cada vez mais. Interessante em sua oração, Paulo não pede prosperidade, uma vez que eles eram pobres. Paulo não pede livramento, uma vez que eles eram perseguidos. Paulo pede apenas que o vosso amor aumente mais e mais. Ora, mas de que maneira deve crescer esse amor? Em pleno conhecimento e toda percepção. Quando perguntamos em que caminhos o amor pode crescer mais e mais, a resposta é que o crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e toda percepção. A palavra traduzida por conhecimento, epignosis em grego, ocorre 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus. Segundo Motyer, esse conhecimento tem 4 aspectos. Primeiro, esse conhecimento é o meio da salvação, pois salvação é descrita também como conhecer a verdade. Segundo, o conhecimento é uma marca do próprio cristão, diz em 1 Pedro 1:2. Terceiro, o conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão. E quarto, o conhecimento é o estado do cristão que atingiu a plena maturidade. O amor aqui não é cego, nem apenas um sentimento. Ele deve aumentar em pleno conhecimento e em toda percepção. Barclay diz uma coisa interessante.
Ele diz: o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amarmos uma pessoa, desejamos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. Motier disse: se não conhecermos o Senhor, como poderemos amá-lo? No entanto, quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos. Ora, por que razão o amor deve crescer? Verso 10. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo lista 3 razões aqui pelas quais o amor deve crescer em todo o conhecimento, em toda a percepção. Primeiro, para os crentes aprovarem as coisas excelentes, diz o texto. O discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e rejeitarem as más. A palavra que Paulo usa para provar, dokimazen, é um termo usado para provar o metal ou a moeda, com o fim de verificar se é genuíno, puro, sem mistura nem falsificação. 1 Tessalonicenses 5:21, a palavra de Deus nos instrui: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Para que o amor deve crescer? Segundo, para os crentes serem sinceros e inculpáveis, diz o texto. Se sinceridade tem que ver com a vida íntima, a inculpabilidade tem que ver com a vida pública. Warren Wiersbe diz que o cristão sincero, ele não tem medo de ser exposto à luz. Na língua portuguesa, o adjetivo sincero vem do latim. Significa sem mistura, não adulterado, puro. A palavra que Paulo usa para inculpáveis em grego é apróskopos, dando a ideia de que o cristão, ele jamais se converte em causa de tropeço para outra pessoa. Ele não dá motivos para ser acusado ou culpado, ele procura viver uma vida santa. Para que o amor deve crescer? Terceiro, para os crentes estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. O texto diz que devemos ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Devemos viver hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã. Devemos viver à luz da eternidade, razão das palavras de Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade em meus olhos. A esperança da segunda vinda de Cristo deve nos motivar à santidade. Ora, mas como o amor deve se manifestar? Verso 11, cheios do fruto de justiça. Presta atenção nisso. Um dia nós vamos prestar contas da nossa vida e não devemos comparecer diante de Cristo de mãos vazias, mas nos apresentar a Ele cheios do fruto de justiça, de boas obras que Deus criou de antemão para que andássemos nelas. Ora, qual é a fonte do fruto de justiça? O verso 11 prossegue, o qual é mediante Jesus Cristo. O fruto de justiça é por meio de Cristo. Não produzimos frutos por nós mesmos. A seiva que nos faz frutificar é Cristo. Dele vem a força e o poder. O que existe de bom em nós é obra de Cristo. Ora, qual é o propósito final em tudo isso, irmãos? O verso 11 nos responde: para a glória e louvor de Deus. Nessa oração de Paulo, perceba que no verso 6, o Pai está incessantemente trabalhando para a glória do Filho. No verso 11, o Filho está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. Esse é o propósito final da minha e da sua vida, a glória de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus amado,
Graças te damos, ó Deus, pela tua bendita e maravilhosa palavra, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos segundo a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, em nossas lutas, em cada área em nossa vida que precisa ser lapidada pelo Senhor. Ajuda-nos a orar, Pai, para que o vosso amor aumente cada vez mais, para que sejamos uma igreja cada vez mais unida, mais temente ao Senhor, buscando o conhecimento do Senhor, da sua santa lei. Ajuda-nos a testemunharmos, Senhor, para a tua glória. Que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.